Tem uma planta que quase toda casa brasileira já teve, já ganhou de presente ou já viu na mesa da sala de alguém, e que carrega um segredo que pouca gente para pensar. Ela tem folhinhas grossas, redondinhas, brilhantes, parecidas com moedinhas verdes empilhadas umas sobre as outras, e por décadas foi passada de mão em mão como quem passa uma bênção, sem que muita gente soubesse por que exatamente aquilo virou costume. Eu vou te contar hoje a história completa dessa planta. De onde veio essa crença? O que a ciência já confirmou sobre ela e como você pode usar isso a seu favor dentro da sua própria casa, com detalhes que muita gente nunca ouviu, nem em programa de televisão, nem em livro de jardinagem. Fica comigo até o final, porque no meio desse vídeo eu vou te ensinar uma coisa prática que muita gente erra sem nem perceber, e que pode ser a diferença entre uma planta murcha e uma planta que cresce forte, bonita e, segundo a crença popular, atraindo fartura para dentro do lar. Eu me lembro como se fosse hoje do dia em que vi essa planta pela primeira vez na casa da minha avó Conceição. Era um vasinho de barro, meio torto, colocado bem na entrada da cozinha, perto da porta que dava para o quintal. Eu, pequena, perguntei para ela por que aquele potinho feio ficava logo ali, na frente de todo mundo que entrava. E ela respondeu com aquela calma que só quem já viveu muito tem, dizendo que dinheiro entra pela porta que a gente cuida. Não entendi na hora, mas com o passar dos anos fui percebendo que aquilo não era só uma frase bonita jogada ao vento. Era uma tradição que passava de mãe para filha havia gerações, vinda de comunidades inteiras espalhadas pelo interior, onde cada detalhe do quintal tinha um propósito, nada era posto ali por acaso. As plantas ficavam perto das portas, das janelas, dos lugares de passagem, porque para os antigos elas trabalhavam como guardiãs silenciosas, filtrando o que entrava e o que saía de cada lar. Essa planta que estou descrevendo é a suculenta conhecida popularmente como árvore da amizade, e também chamada em muitos lugares de árvore do dinheiro. Ela tem um caule grosso, quase lenhoso quando envelhece, e folhas carnudas que armazenam água como se fossem pequenos reservatórios de vida, o que explica por que ela sobrevive tão bem mesmo quando alguém esquece de regar por dias seguidos. Isso, para as antigas herveiras de feira, não era apenas uma questão prática de jardinagem, era um sinal. Uma planta que resiste ao esquecimento, que guarda dentro de si o que precisa para sobreviver, mesmo na ausência de cuidado constante, virou símbolo de resiliência financeira, de fartura que não se esvai fácil, de recurso guardado para os dias difíceis. Não é à toa que em rodas de conversa antigas se dizia que quem tinha essa planta bonita e viçosa dentro de casa nunca passaria fome, porque a planta ensinava, sem palavras, a lição de guardar o que se tem. A ciência, curiosamente, confirma parte do que os antigos já sabiam por observação pura. Estudos sobre qualidade do ar em ambientes fechados mostram que plantas suculentas como essa ajudam a filtrar toxinas comuns dentro de casa, liberando oxigênio mesmo durante a noite, o que é raro entre as plantas, já que a maioria faz isso apenas durante o dia. Isso significa que ter essa planta no quarto ou na sala não é só estética, é também um gesto de cuidado com a respiração de quem mora ali. E tem mais. Pesquisas sobre bem-estar em ambientes de trabalho apontam que a simples presença de plantas verdes reduz o estresse e aumenta a sensação de controle sobre o ambiente, algo que nossos avós já sabiam intuitivamente quando diziam que casa com planta é casa com vida, casa com plantas é casa que respira junto com a gente. Só que com o passar do tempo, esse conhecimento foi se perdendo. As casas foram ficando menores, os quintais viraram varandas de apartamento e a correria do dia a dia foi empurrando para escanteio esses costumes que antes eram sagrados. Muita gente hoje compra essa suculenta só porque viu bonita numa loja, sem saber nada da história, do simbolismo, do cuidado ritual que envolvia colocar ela num certo canto da casa, benzida, regada em dia certo, cuidada com atenção redobrada. E o pior é que, por não conhecer as regras básicas de cultivo dela, muita gente acaba matando a planta sem querer, achando que está fazendo o correto, e aí desiste, achando que não tem sorte com plantas, quando na verdade só faltou alguém para contar o que eu vou te contar daqui a pouco.
Antes de eu continuar, eu preciso te perguntar uma coisa, porque eu sei que não sou só eu que já passei por isso. Quantas vezes você já comprou uma planta bonita, cheia de esperança, imaginando ela crescendo forte na sua casa, e depois de um tempo ela foi murchando, amarelando, até morrer, e você ficou se sentindo culpada, como se tivesse feito alguma coisa errada, como se não tivesse mão boa para cuidar de nada que é vivo? Eu quero que você saiba que isso não é falta de sorte, e muito menos falta de capacidade sua. Na maioria das vezes, é falta de informação mesmo, um detalhe pequeno que ninguém te contou. Se você já sentiu isso, se já chorou por uma planta que não resistiu, escreve aqui embaixo, nos comentários, a frase "Eu já perdi uma planta e me senti mal com isso", porque eu quero muito ler o que você tem para contar. Pode escrever do jeito que sentiu, sem vergonha nenhuma, que eu vou ler cada comentário com carinho, porque cada história dessas me lembra de tanta gente que já sentou do meu lado, pedindo ajuda com o mesmo aperto no peito. Agora vem a parte prática, que é o que realmente vai fazer diferença na sua vida se você decidir ter essa planta em casa. O primeiro erro que quase todo mundo comete é regar demais. Essa suculenta guarda água nas folhas, então ela não precisa de rega frequente como outras plantas de folha fina. O ideal é deixar a terra secar completamente entre uma rega e outra, o que na prática significa regar a cada 10 ou 15 dias, dependendo do calor da sua região. Se você mora em lugar mais quente e seco, pode regar um pouco mais frequente, mas sempre esperando a terra ficar seca ao toque antes de molhar de novo. Regar demais apodrece a raiz, e é isso que mata a maioria dessas plantinhas antes mesmo de completar um ano de vida. O segundo ponto é a luz. Essa planta adora sol, mas prefere um sol que não seja o mais forte do meio-dia direto o tempo inteiro, principalmente se ela ainda for jovem. O ideal é um lugar que pegue sol da manhã, ou luz indireta forte durante boa parte do dia. Perto de uma janela que bata sol é perfeito. Se você notar que as folhas estão esticando muito, ficando compridas e espaçadas entre si, é sinal de que ela está buscando mais luz e você precisa mudar ela de lugar, oferecendo um ambiente mais iluminado. O terceiro segredo, e esse quase ninguém sabe, é sobre a poda. Muita gente acha que suculenta não precisa de poda, mas essa árvore da amizade cresce mais bonita, mais robusta e mais parecida com uma arvorezinha de verdade quando você poda os brotos mais altos de tempos em tempos, estimulando ela a engrossar o caule e ficar mais forte na base. Minha avó Conceição fazia isso com uma tesourinha pequena, cortando sempre com cuidado, e guardava os pedacinhos cortados para plantar em outros vasinhos, multiplicando a planta e distribuindo entre vizinhas, comadres, gente da rua toda. Ela dizia que planta que se multiplica é planta que espalha fartura, e que negar um galinho para quem pedia era quase um convite para a escassez chegar na sua própria casa. Por isso, se alguém te pedir um pedacinho da sua planta, dizem os mais antigos, você deve dar de bom grado, sem cobrar, porque a generosidade com as plantas volta multiplicada. Sobre o vaso e a terra, o ideal é um vaso com boa drenagem, com furinhos embaixo e uma terra leve, arenosa, misturada com um pouco de areia grossa, para que a água escorra fácil e não fique empoçada nas raízes. Muita gente comete o erro de plantar em vaso sem furo, achando que está protegendo a planta da perda de água, quando na verdade está condenando ela a apodrecer por dentro, devagar, sem que se perceba de fora até ser tarde demais. E quanto à posição dentro de casa, a crença popular é forte e antiga. Dizem que colocar a planta perto da entrada principal, ou numa posição onde ela seja uma das primeiras coisas vistas quando alguém chega, ajuda a atrair as energias de prosperidade para dentro do ambiente, funcionando quase como uma guardiã simbólica da fartura da casa. Tem gente que também gosta de enfeitar o vaso com uma fitinha vermelha ao redor ou colocar moedinhas na terra, moedas de verdade, misturadas rente à superfície, como forma de reforçar simbolicamente essa relação entre a planta e o dinheiro. Não existe comprovação científica para isso, é claro, mas existe uma força enorme na crença, no gesto, no cuidado que a pessoa coloca ao fazer isso. Muitas vezes não é a moeda em si que atrai a prosperidade, é a intenção,
É o cuidado redobrado que a pessoa passa a ter com aquela planta depois de criar esse ritual. E isso, de um jeito indireto, acaba se refletindo em outras áreas da vida também. Porque quem cuida bem de uma coisa pequena tende a cuidar melhor das coisas grandes também. Essa suculenta também carrega, em algumas tradições, o simbolismo da amizade duradoura, e é por isso que em muitos lugares ela é dada de presente quando alguém muda de casa ou quando um casal começa uma vida nova junto. A ideia é que assim como a planta cresce devagar, forte e resistente, aquela amizade ou aquela relação também vai crescer com o tempo, superando as dificuldades e ganhando raízes cada vez mais profundas. Eu já vi tanta gente contando comigo, em conversas de quintal, que recebeu um galhinho dessa planta de uma amiga querida, e hoje, anos depois, aquela plantinha virou uma árvorezinha enorme, cheia de história, cheia de significado. Quase um membro da família mesmo, sem ter vida como a gente entende. Existe também uma crendice bonita que fala que essa planta só floresce quando a casa está em harmonia, quando não tem brigas nem energias pesadas pairando no ambiente. Não é bem assim, cientificamente falando, porque a floração dela depende principalmente de fatores como quantidade de luz, temperatura e idade da planta, mas eu gosto de pensar que existe uma verdade escondida nessa crença. Uma casa em harmonia é uma casa onde as pessoas têm tempo, calma e atenção para cuidar dos detalhes, inclusive das plantas. E talvez seja por isso que, nas casas mais tranquilas, essas plantinhas realmente parecem florescer com mais frequência. Não por mágica, mas porque recebem o cuidado constante que merecem. E aqui está uma reflexão que eu gosto muito de fazer, e que carrego comigo desde que minha avó Conceição me ensinou essas coisas ainda menina. Vivemos num tempo em que tudo precisa ser explicado, comprovado, validado por estudo, por artigo, por especialista de jaleco branco. E não tem nada de errado nisso. A ciência é uma ferramenta preciosa que nos ajuda a entender melhor o mundo. Mas existe um outro tipo de conhecimento, mais antigo, mais silencioso, que vem da observação paciente de quem passou a vida inteira olhando para a natureza sem pressa nenhuma. Esse conhecimento não nasceu em laboratório, nasceu no quintal, na cozinha, na conversa entre vizinhas, na paciência de quem via uma planta crescer ano após ano e ia guardando com carinho cada pedacinho de sabedoria que ela ensinava sem dizer uma palavra sequer. Eu acredito de verdade que o segredo da fartura nunca esteve só no dinheiro guardado no banco, mas também na forma como a gente cuida do que tem, do que planta, do que recebe e do que compartilha com os outros. Talvez essa suculenta não tenha poder mágico nenhum de atrair dinheiro para dentro da sua casa, mas o hábito de cuidar dela, de regar no tempo certo, de podar com atenção, de multiplicar e presentear outras pessoas, esse hábito sim carrega uma força enorme, porque ensina paciência, generosidade e constância. 3 coisas que qualquer pessoa que já teve uma vida próspera vai te dizer que são essenciais. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, se você aprendeu algo novo hoje, ou se despertou em você a vontade de cuidar melhor das suas plantinhas, eu te convido de coração a deixar o seu like aqui embaixo, porque isso me ajuda muito a levar esse tipo de conhecimento para mais gente que também precisa ouvir essas histórias. E se você ainda não faz parte da nossa família aqui no Vida Entre Plantas, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana eu trago uma planta diferente, com uma história diferente, cheia de sabedoria que aprendi ao longo da vida e que eu faço questão de repassar para você, assim como minha avó Conceição repassou para mim. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.